Se a pessoa falece e deixa só um filho, ainda assim é preciso fazer o inventário? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. E a resposta é sim. Mesmo sendo filho único, o inventário é obrigatório. E eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Paola Peixoto Camargo, eu sou advogada especialista em inventário e no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta. Filho único precisa fazer inventário? Será? Acontece que, quando alguém falece, os bens não passam automaticamente para os herdeiros. Seja esse um único herdeiro ou 10 herdeiros, um único filho ou 10 filhos. É necessário abrir o inventário, que é o procedimento legal por meio do qual se regulariza essa transferência de bens do falecido para os herdeiros. Quais bens? Bens imóveis, veículos, valores em contas bancárias e investimentos. Porque sem o inventário, o herdeiro não consegue ter acesso a esses bens, eles ficam bloqueados, ele não consegue vender, ele não consegue registrar em seu próprio nome, sejam bens imóveis ou móveis, não consegue movimentar os valores que estão em conta, porque tudo fica bloqueado. Ou seja, você aí, herdeiro, filho único, você tem em suas mãos a casa, você pode até estar morando nessa casa, porém, no papel, a casa pertence ao falecido, tá? No cartório de registro de imóveis, consta lá o nome do falecido e não o seu nome. Então, se um dia você precisar vender, você não vai conseguir vender. Vai ser necessário abrir o inventário. É importante entender a real finalidade do inventário. A maioria das pessoas acredita que o inventário serve apenas para dividir os bens entre os herdeiros, partilhar os bens entre os herdeiros, e não é bem esse o propósito do inventário, que possui dois propósitos. O primeiro, quitar eventuais dívidas deixadas pelo falecido, né? Porque é o patrimônio do falecido, que o falecido deixou, que vai arcar com essas dívidas. Sobrando, restando um saldo desse patrimônio, aí sim esse patrimônio é direcionado para os herdeiros. Então esse é o primeiro propósito do inventário. O segundo propósito do inventário é justamente regularizar essa transferência, né, dos bens do proprietário, deixando de estar no nome do falecido para passar para o nome do herdeiro ou dos herdeiros. E dessa forma, então, o herdeiro se torna o proprietário legal desse patrimônio, desses bens. Somente com a finalização, a conclusão do inventário é que o bem passa a ser de fato do herdeiro. E se a gente estiver falando aí de um bem imóvel, com a finalização do inventário e o registro no cartório de registro de imóvel. Aí sim, esse bem é do herdeiro e ele pode vender, doar, alugar, fazer o que ele bem entender. Agora sim, vamos ao ponto mais importante. Quando há apenas um herdeiro, né, o processo muda um pouquinho. Por quê? Porque a gente não fala em partilha de bens. Para haver a partilha de bens, precisa ter vários herdeiros, porque a partilha é a divisão de bens entre os herdeiros. Aqui a gente fala em adjudicação, que é a transferência dos bens, a transferência direta dos bens deixados pelo falecido ao seu herdeiro único. De forma simples, o filho único recebe todo o patrimônio deixado pelo falecido sem precisar dividir. E é claro, acaba sendo um processo muito mais rápido, muito mais simples, menos burocrático, porque a gente está falando de apenas um herdeiro, inclusive pode ser feito pelo cartório, via cartório, extrajudicialmente, claro, desde que se respeite, né, que se observe todos os requisitos para que seja um inventário extrajudicial. No fim das contas, o inventário é um procedimento necessário, ainda que estejamos falando de filho único. Mas quando conduzido de forma correta, ele traz segurança, economia e tranquilidade. E eu particularmente creio que é nisso que deve estar o foco de qualquer processo sucessório. E se você concorda comigo, clica aqui, curte aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas tenham acesso a essa informação, a esse conhecimento. Aproveita, me segue aqui no canal. Clica aqui para seguir no canal, porque eu estou sempre trazendo informações e atualizações sobre direito de família e herança.